Olá, hoje eu vou falar de Miqueias 7, o último capítulo do livro de Miqueias. E ele fala sobre a corrupção moral de Israel. E o texto inicia dizendo: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pareceu a terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala mal dos desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aqui, o capítulo 7, ele inicia com o profeta Miqueias apresentando um profundo lamento a respeito de como se sente em relação a tudo que vive e presencia em Israel. Em sua exposição, ele pinta um quadro de alguém que esgotou toda a alegria, o prazer na vida, dada a ausência de qualquer demonstração de respeito, amor e verdade que haja em qualquer homem que anda à sua volta, em qualquer pessoa em Israel. O profeta descreve que tudo aquilo deveria ser o normal, os frutos de verão e a vindima, ou seja, a existência massiva de pessoas que zelam pela justiça, a bondade e o respeito ao próximo. Mas em Israel agora não existe isso. Pior, ali, além de não existir, impera a imoralidade social, física e espiritual. Tudo isso por causa da ausência do temor a Deus. Nem entre as pessoas mais próximas, que são aquelas dentro de uma família, se encontra fidelidade e o respeito pelo outro. A corrupção é total, que passou a fazer parte do modo de vida do povo de Israel. Tudo isso fruto do pecado de andar fora dos ensinamentos, das ordenanças do Senhor Deus, conforme aquilo que foi estabelecido no pacto com o Senhor. E o texto diz: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha. E ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão agora. Será pisada aos pés como a lama das ruas. Nessa parte aqui, após toda a constatação de como está a vida do povo de Israel, o comportamento de cada pessoa, o profeta Miqueias passa a relatar
a postura e o posicionamento que ele tomará à frente de toda aquela depravação humana que existe entre o povo. A esperança inabalável de que Deus, o Deus de sua salvação, este o ouvirá e mudará a sua vida e a daqueles que estão ao seu redor e se arrependerem de seus pecados e mudarem o seu comportamento, assim como ele próprio fará. E nessa expectativa e dependência, o profeta confia que Deus o ouvirá e mudará a sua história. E essa mudança servirá de luzeiro àqueles que o ficam indagando sobre onde está o Deus que ele busca. Mostrará que uma alma arrependida e prostrada aos pés do Senhor pode mudar a sua história de vida. Inclusive, os inimigos do povo de Deus, como a Babilônia e a Assíria, estes terão que um dia, vinda a justiça do Senhor, reconhecer o poder da transformação que Deus move nas pessoas que estão prostradas diante do Senhor, diante dos pés do Deus vivo e ouvindo as suas instruções. E o texto continua dizendo: no dia da reedificação dos teus muros, neste dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti, desde a Assíria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto de suas obras. Seguindo o texto, o profeta Miqueias, ao invés de continuar a lamentar a situação do povo israelita, ele começa a apontar para um caminho de esperança, expondo que o prazer do Senhor está na promessa que ele deixou de que um dia ele restauraria os israelitas para viverem em uma Sião remida e gloriosa, firmada conforme o plano de Deus, o plano que sempre manteve para com o seu povo, uma Sião totalmente correta, seja no plano físico, social, quanto no espiritual. Uma Sião segura e protegida pela soberania de Deus, livre de qualquer opressão de nações estrangeiras e do mal. E o texto continua dizendo: apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como répteis da terra, tremendo. Sairão aos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Posteriormente, o profeta Miqueias, enfatizando a Sião que, cumprido seu papel Miqueias, de intercessor entre o povo e Deus, ele fará de tudo para conduzir os israelitas com uma vara de correção e direcionamento de como agir e apontar a sua presença, a presença do Senhor. Isso que é o bordão. E de forma que todos sejam vistos por Deus como motivo de alegria e regozijo. Assim
como eram os belos rebanhos de Bazã, e os fortes como os guerreiros de Gileade. Bazã era o lugar onde as vacas eram de melhor qualidade, maior preço, por ser um lugar de pastagem fértil e verdejante, de prosperidade e segurança. Um povo que, ao ser restaurado por Deus, serviria de modelo de como é uma nação que anda segundo os desígnios do Senhor Deus, as promessas firmadas em sua aliança. Isso será motivo de transformar o portar e o agir de outros povos da terra que estão ali ao redor, pois eles entenderão o inegável amor de Deus pelo seu povo. E o texto continua: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste os nossos pais desde os dias antigos. Por fim, o capítulo 7, ele encerra apresentando o reconhecimento da ação de Deus com o seu povo, povo de seu amor, que é diferenciado, digno de receber grande louvor, dada a incomparável misericórdia de Deus para com ele. Por mais que o Senhor se ire e julgue este povo, ele jamais pesará a mão a ponto de eliminá-lo, além daquilo que seja necessário. Tudo isso porque sua intenção não é eliminar o povo, mas purificá-lo de suas más ações, pois o seu prazer está em manter um relacionamento íntimo com os seus, assim como foi prometido no pacto, na aliança firmada entre Abraão, Isaque e Jacó. O livro de Miqueias, ele encerra mostrando que Deus sim, Deus vem, vai julgar esse povo, vai fazer com que ele se arrependa do mal que ele tenha cometido, e muitas pessoas perecerão nesse tratamento divino. Infelizmente, muitos não resistirão, mas no fim, aqueles que sobrarem, aqueles que se atentarem ao ouvir a palavra do Senhor, a voltarem tudo aquilo que foi traçado no pacto, na aliança, o Senhor fará com que ele se reestabeleça e se firme conforme o seu querer, tornando-se um exemplo de como é uma nação amada e cuidada pelo Senhor. Espero que essa mensagem tenha ficado nos nossos corações. Lembre-se, se possível, faça sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.